Fala galera do YouTube que gosta de matemática, beleza? Aqui quem fala é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática. E hoje a nossa aula é sobre racionalização dos denominadores. Assista essa aula aqui até o final que você vai ficar craque em racionalização. Tudo bem? Então vamos lá. Considere a expressão fracionária 5 sobre raiz de 3, cujo denominador é a raiz de 3, que é um número irracional. Quando que você vai aplicar a racionalização, Diego? Pessoal, desculpa os cachorros aí, porque na minha rua aqui, putz, é difícil. Quando que você vai aplicar a racionalização aí? Quando você tiver uma raiz no denominador, na parte de baixo da fração. Diego, mas é qualquer raiz? Não, a raiz de 4 não precisa, raiz de 16 não precisa. São essas raízes assim, ó, de números irracionais. Tudo bem? É aqui que você vai aplicar a racionalização. Então, o primeiro passo é saber aonde aplicar a racionalização, que você aprendeu agora. Quando tiver uma raiz aqui embaixo, no denominador. Tá, Diego? E como é que eu faço isso? Tá? Nós temos 3 situações e eu vou explicar cada uma delas aqui. Tá? Assista até o final que você vai entender. O primeiro caso é quando o denominador tem um índice igual a 2. Então, nesse caso aqui, nós temos uma raiz no denominador e o índice é 2. Quando acontecer essa situação aqui, a gente multiplica o numerador e o denominador por 2, por raiz de 2. Se aqui fosse raiz de 3, você multiplicaria o numerador e o denominador por raiz de 3. Se fosse raiz de 5, a mesma coisa, tá bom? Agora a gente faz a multiplicação. Diego, por que você está multiplicando por isso aqui? Isso aqui, cara, é 1, ó. Eu não estou alterando em nada a conta, a operação. Eu estou multiplicando por 1. Aqui é 1, ó. Conseguiu entender que aqui é 1? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então agora eu faço a multiplicação. 5 vezes a raiz de 2 é 5 raiz de 2. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. E qual que é a raiz de 4? 2. Então, nosso objetivo aqui foi alcançado. Nós tiramos a raiz do denominador e não alteramos em nada a conta. Esse mesmo resultado aqui é esse mesmo resultado aqui, só que sem a raiz embaixo. Tudo bem? Essa é a primeira situação. Diego, outro exemplo para a gente entender melhor. Então, beleza. Aqui nós temos a raiz de 7. Eu vou multiplicar aqui o numerador e o denominador por raiz de 7. Tranquilo? Aqui é 1, como eu já expliquei. Agora eu faço a multiplicação. 3 vezes a raiz de 7. 3 raiz de 7. 5 raiz de 7 vezes raiz de 7. A gente vai fazer multiplicação 5 vezes 1, que aqui tem um invisível, vai ficar 5. Raiz de 7 vezes a raiz de 7, a raiz de 49. Quanto que é a raiz de 49? 7. Agora aqui vai ficar 3 raiz de 7 sobre 35. Tranquilo? Essa é a primeira situação. O segundo caso é quando o índice é diferente de um número 2. Cuidado, que essa aqui talvez é a mais confusa das situações, tá bom? Aqui nós temos o 3 sobre a raiz cúbica de 7. Quando a gente acontecer essa situação aqui, nós vamos multiplicar pela raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá, Diego? Explica por que 7 ao quadrado. Nós vamos dar um jeito de deixar os expoentes iguais. Aqui, ó, o expoente do 7 é 1. E o expoente desse aqui é 2. Quando eu for fazer a multiplicação, 1 mais 2, o índice vai ficar igual ao expoente. Para a gente poder cancelar. De novo, o expoente do 7 é 1. Eu vou colocar na multiplicação aqui um número com o expoente para deixar o índice igual ao expoente quando eu multiplicar, para poder cancelar. Então, olha só. 3 vezes a raiz cúbica de 7. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 49. Agora, ó, raiz cúbica de 7
vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado é a raiz cúbica de 7 ao cubo. 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2 dá 7 elevado ao cubo. Agora, você pode fazer o quê? Cortar isso aqui. E vai sobrar o quê? 3 raiz cúbica de 49 sobre 7. Tiramos a raiz aqui. Bom, a gente tem que multiplicar aqui um número com o expoente para deixar ele igual ao índice. Aqui é 3, ó. Então, como o expoente do 7 é 1, eu multiplico por 7 ao quadrado. Porque 1 mais 2 vai ficar 3. Aí você pode cancelar o índice. Já que eu passo outro exemplo para eu tentar, ó. Pausa o vídeo agora e tenta resolver essa situação aqui, ó. Bom, o índice é 5. Bom, então eu vou multiplicar aqui por raiz quinta de 2 elevado a 2. Raiz quinta de 2 elevado a 2. Aqui em cima vai ficar 2 raiz quinta de 4. Embaixo, raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes a raiz quinta. Aqui é a multiplicação, tá, pessoal? Raiz quinta de 2 elevado a 2. Vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 5. Como o índice e o expoente são iguais, a gente pode, ó, cortou. Então ficou 2 raiz quinta de 4 dividido por 2. Cancela aqui o 2 também, ó. A resposta final é raiz quinta de 4. Essa é a segunda situação, tá bom? Terceira e última situação. O denominador é uma adição ou uma subtração de dois termos e pelo menos um deles é um radical. Pelo menos um deles. Nesse caso aqui, os dois são. Quando acontecer isso aqui, Diego, nós vamos multiplicar. Tem gente que chama de conjugado, tem gente que chama de termo de racionalização. Depende do professor, tá bom? Quando aqui embaixo, no denominador, for uma adição ou uma subtração, a gente tem que multiplicar aqui pelo conjugado. O que é o conjugado, Diego? O que é o termo de racionalização? É isso aqui, só que com sinal trocado. A gente vai multiplicar pela raiz de 2 menos a raiz de 3. Em cima e embaixo, porque é multiplicação por 1, tá, pessoal? Para não alterar a conta. Opa, aqui é menos, tá? Então, Diego, explica de novo aí que eu não entendi. Beleza. A terceira situação é quando nós temos uma soma ou uma subtração no denominador. E pelo menos um deles é uma raiz. O que a gente vai ter que... como é que a gente resolve, Diego? A gente multiplica pelo conjugado. Que é a mesma coisa, só que com sinal trocado aqui, ó. Se aqui for mais, você vai multiplicar aqui por menos. Se aqui for menos, você vai multiplicar aqui por mais. Agora vem a parte confusa, não é difícil, né? É a multiplicação. 5 vezes a raiz de 2. 5 raiz de 2 menos 5 vezes a raiz de 3. 5 raiz de 3. Beleza, tranquilo, né? Agora aqui embaixo, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes menos a raiz de 3 é menos a raiz de 6. Agora aqui, mais raiz de 3 vezes a raiz de 2 é mais raiz de 6. E a raiz de 3 menos a raiz de 3 é menos a raiz de 9, que é 3. O que vai acontecer com essa raiz de 6 aqui, pessoal? Menos a raiz de 6 mais a raiz de 6. Cancela. Agora aqui embaixo vai ficar assim, ó. E aqui, ó, 2. Deixa eu colocar aqui em cima. 2 raiz de 5 raiz de 2 menos 5 raiz de 3 sobre 2 menos 3, menos 1. Aí quando acontece de ficar aqui menos 1, pessoal, a gente só multiplica a parte de cima por menos 1 para cancelar esse denominador aqui. Então fica menos 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 3. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Dê um clique aqui para assistir essa aula, porque ela pode ser interessante para você. Clique aqui para se inscrever no canal. E aqui você tem todo o conteúdo do nono ano, ok? Um abraço e até a próxima.